Uma bandeja giratória é circular e preguiçosa, certo? Bem, minha esposa pediu uma, e achei que fosse para ela ter algo que lembrasse de mim, já que também sou meio redondo e preguiçoso. Estou começando uma peça grande e pensei em dar um toque especial entrelaçando várias madeiras exóticas no projeto. Certo, vamos começar. A primeira coisa que faço é identificar todas as peças de nogueira que quero usar para este projeto. Como elas são um pouco largas demais para a desempenadeira, eu as calço sobre um trenó para poder nivelá-las usando a plaina. E depois que eu aliso a parte de cima de cada peça, posso tirá-la do trenó, virar e nivelar o outro lado. Com os dois lados planos, consigo fazer bordas limpas em cada um na desempenadeira. Agora que tudo está usinado, posso montar as peças e conferir se há espaço para fazer uma peça de 18 polegadas. Em seguida, pego o meu compasso de alta precisão super caro e desenho um círculo para visualizar melhor o tamanho final. Depois de tudo disposto, eu sigo em frente e colo as tábuas de nogueira em dois painéis separados. Agora, a primeira espécie de madeira que eu queria adicionar era este pedaço de acácia de mel. Usando fita de pintor e cola instantânea, eu o prendo temporariamente sobre um dos painéis de nogueira. Depois, na serra de fita, eu corto uma linha ondulada bem no centro dela. Depois do corte, posso destacar as peças, retirar a fita e combiná-las com as peças correspondentes. Lixei manualmente as peças para suavizar as marcas da serra de fita e depois colei todas juntas com uma fina peça de bordo entre elas. Esse pedacinho ocupa o espaço que a lâmina da serra removeu durante o corte. Depois, é só apertar bem forte nos grampos até secar. Pensei em usar um pouco de roxinho também. Eu alinhei exatamente onde eu queria e depois prendi do mesmo jeito que antes. Desenhei uma linha guia para eu seguir e depois cortei na serra de fita. Como isso funcionou tão bem, colei um pedaço de madeira mármore no outro painel e fiz a mesma coisa. Qualquer excesso que ficou para fora em cima também foi aparado. Assim eu conseguia manter tudo bem plano para a próxima peça de madeira que fosse adicionar. Quando não consegui prender as peças em cima do painel, precisei colá-las embaixo. Aqui eu adicionei uma peça de IP que estava embaixo do painel durante o corte. Percebi que podia usar uma plaina de bloco para aparar rapidamente as tiras finas de bordo restantes e preparar tudo para a próxima peça, que neste caso era o pau amarelo. Incluí um bloco de pau amarelo na ponta e desenhei o perfil da parte inferior do abdômen. Na serra de fita, isso foi cortado, lixado e colado para secar. Da mesma forma que me sinto em relação a donuts, achei que conseguiria encaixar mais um se me esforçasse o suficiente. Então peguei um bloco de mogno e colei na outra extremidade. Agora, com tudo colado e seco, era hora de começar a juntar as seções trançadas. Passei uma fita crepe nas bordas, usei um pouco de cola instantânea e pressionei as partes juntas. Então, para garantir que fique nos limites, desenho uma linha ondulada para cortar. Depois, os dois pedacinhos são retirados e descartados, e os dois maiores podem ser unidos.
Assim como antes, eu lixo à mão a maioria das marcas da lâmina da serra de fita, passo um pouco de cola, coloco uma tira fina de bordo curvada e prendo firmemente com os grampos. Agora, inspeciono cuidadosamente cada emenda para garantir que não haja espaços e tudo fique alinhado antes de secar. Mais tarde, posso tirar dos grampos e aparar a tira de bordo. Agora eu estava pronto para unir as duas tramas. Porém, meu problema era a saliência excessiva, dificultando manter a peça plana na serra de fita. Então, colei temporariamente um dos pedaços finos de sobra para basicamente servir como um espaçador e compensar a diferença de altura. Agora ela ficaria plana na mesa e eu poderia fazer um corte para unir essas duas tábuas. Como antes, os restos finos foram descartados. Eu removi as marcas da lâmina da serra de fita com uma leve lixada e finalmente pude colar as duas metades da trama para formar uma grande. Neste ponto está ficando muito bom, mas achei que mais duas incrustações finas de bordo realmente uniriam tudo e deixariam ainda mais interessante. Então eu desenhei elas à mão. Cortei a primeira, colei a tira fina e depois repeti o mesmo processo para a outra depois que tudo secou. Com tudo junto agora, pude aparar um pouco para que a tábua coubesse na plaina. Depois, deixei o outro painel de nogueira com a mesma espessura e colei ambos para formar a peça final. Tomei muito cuidado para alinhá-los exatamente e usei alguns grampos ao longo da emenda para garantir que eles permanecessem coplanares um com o outro. E, depois que estava seco, peguei meu compasso de alta precisão novamente e encontrei o centro exato do que será a parte de baixo do prato giratório. Prendi a respiração e fiz um buraco ali, tomando cuidado para não atravessar totalmente. Depois, peguei meu gabarito de círculos da parede e conferi se ainda desliza bem na serra de bancada. Coloquei o pino de pivô do tamanho correto no deslizante central, ajustei para que o gabarito cortasse um raio de 9 polegadas e então o travi no lugar. Coloco a peça do projeto em cima, levanto a lâmina e então começo a fazer alguns cortes. Primeiro removo os cantos, que concentram a maior parte do material excedente. E depois disso, eu só giro e tiro os maiores pedaços que eu conseguir. Vou removendo pequenos cantos até sobrar menos que a largura de uma lâmina para tirar. E nesse ponto, eu basicamente só giro a peça contra a lâmina para tirar qualquer excesso e criar um círculo perfeito. Esse gabarito é divertido de usar e funciona muito bem. Depois, quis adicionar uma borda côncava para dar apoio às pontas dos dedos ao girar a bandeja giratória. Também achei que ficaria elegante. Em seguida, usei a tupia para arredondar 1/8 de polegada na borda superior. Depois, foi hora de começar a lixar. Passei pelas várias lixas, parei na lixa 220 e borrifei água na peça para levantar os veios da madeira, deixei secar e então lixei novamente para deixar tudo perfeitamente liso. Usei o paquímetro para centralizar o mecanismo de centro giratório na base e marquei com punção os pontos dos furos de fixação. Fiz pré-furos em todos os locais de fixação. Estraguei a parte de baixo. Então passei um pouco de óleo e cera. O acabamento simplesmente fez a peça ganhar vida. O desenho da nogueira e as cores das outras madeiras se destacaram e ficaram lindas. Usei alguns dos velhos parafusos de latão de cabeça chata do vovô e montei no suporte giratório. Pronto, estava finalizado.
Cara, ficou com um visual incrível. Eu simplesmente adoro todas as diferentes cores das outras madeiras que estão entrelaçadas. A borda côncava facilita pegar, virar e ainda deixa a trama com um visual muito legal. E eu realmente gosto de como a trama está deslocada para o lado em vez de estar perfeitamente centralizada. Acho que isso dá um toque artístico a tudo. No geral, ficou maravilhoso. Ela ficará aqui embaixo por enquanto e será usada quando recebermos visitas e estivermos sentados em volta da ilha. Ou certamente será usada quando meu filho quiser ver quão rápido consegue fazê-la girar e até onde os brinquedos voam para fora dela. Obrigado por assistir. Te vejo na próxima vez. Droga, que azar. Que chato, caramba. Caramba. Oh. Droga. Bem ali. Droga. Nossa. Bem, é por isso que caiu.